Muito bom dia, família Soma. Coisa boa estar de volta. Semana passada eu folguei, para quem não sabe, eu não estava aqui domingo, o pastor Daniel pregou. Mas crente é coisa estranha, né? A gente estava saindo de casa no portão e já na hora as gurias, que estranho não ir no culto, né? Vou ter que achar um culto para ir então. Crente não pode ficar longe da igreja, não adianta. E aí fomos de noite lá em Sapiranga. Então, de qualquer maneira, eu teria ouvido o pastor Daniel pregar, então não mudou muito. Ouvi de noite, daí acontece. Daniel, uma bênção. Gente, estava bom domingo passado? Estava bênção? Bênção mesmo? Coisa boa, né? Ouvir Jesus. Coisa boa ouvir sobre Jesus. E nós queremos aqui somente isso, engrandecer o nome de Jesus. E eu quero dizer que é uma bênção estar com vocês. É uma bênção complicada, igual filho, né? Por isso que eu digo, a Soma é minha filha. É uma bênção complicada. Mas também eu sinto falta quando não estou junto. Então, quero dizer que é uma alegria estar com vocês hoje. Temos alguns visitantes também, e eu quero dizer que todos são muito bem-vindos. E eu quero ver com vocês hoje, tu sabe, nós não estamos em série de sermões ainda. Até a Páscoa nós seguiremos assim alguns sermões aleatórios, alguns sermões soltos. Depois temos a Páscoa, e aí sim iniciaremos, se Deus quiser, uma série em Colossenses. Então, te prepara. Eu estou curtindo demais estudar Colossenses. Está sendo bom demais. É uma carta pequenininha. E eu falei sobre Malaquias, lembra? Parece que aquelas cartas pequenininhas, assim, aquelas concisas, parece que concentra mais, sabe? Quando tu abre aquilo ali para estudar, explode diante de ti. Assim, é uma bênção. A palavra de Deus é bênção demais. E por falar em palavra de Deus, eu quero ver com vocês hoje um texto que geralmente passa batido. Provavelmente esse é o sermão que eu mais preguei, assim, repetidamente até hoje. E, na verdade, é um sermão que nem meu é. Eu só peguei um sermão de outro pastor, adaptei algumas coisinhas, botei umas coisinhas minhas, assim, sabe? Só para dizer que eu fiz alguma coisa, para a consciência não pesar tanto. E toco para o pessoal. Então, eu quero que hoje a gente entenda um pouquinho mais. E a palavra de Deus, ela é muito boa por causa disso. A gente consegue perceber muita coisa. Lembram? Algumas semanas atrás a gente estudou em Gênesis, capítulo 3. Lembram disso? Nós vimos a queda, de onde vêm todos os conflitos que nós temos, por que tem todos esses problemas. E Gênesis, os 3 primeiros capítulos, são essenciais para o nosso entendimento. Na verdade, se nós tivéssemos perdido os manuscritos bíblicos, não tivesse a Bíblia, mas nós tivéssemos os 3 primeiros capítulos, já teria um bom percentual de texto para nós entendermos a situação em que estamos e de que precisamos de alguma ajuda externa. Sacou? Se nós tivéssemos somente Gênesis 1, 2 e 3, já seria suficiente para a gente entender. Cara, a gente fez alguma coisa muito feia aqui, muito errada, e a gente precisa de alguém para vir e corrigir isso aqui. E Gênesis 1, Deus cria. Gênesis 2, Deus está dando ordem às coisas. E Gênesis 3 é quando ocorre a queda. Nós pecamos. E a partir disso a gente percebe que precisa de redenção. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos de alguém para nos redimir. E quando nós falamos de redenção, de resgate, é muito importante nós entendermos do que nós estamos falando. De que natureza precisa ser esse resgatador. Porque isso aqui é muito importante. Para tu entender, hoje o mundo fala muito sobre a solução para os problemas, né? E tu vai ter muitas soluções sendo apresentadas de forma ilusória. Então, se tu quer viver em paz, cara, faz uma terapia. Tu vai estar bem contigo mesmo, sabe? Vai num psicólogo, faz uma terapia. A Sandy disse, afinal de contas, que ela quer fazer terapia a vida toda. Então tem que ser algo bom, vai trazer paz para ti. Não. Agora, se tu acha que tu precisa de mais educação no mundo, se a paz no mundo, se os problemas no mundo se resolvem com educação, então a educação vai ser esse resgatador, essa redenção para o mundo. Então nós precisamos somente de mais escolas e faculdades. É ou não é? Não. A gente já viu que não está sendo muito bom lá. Então, se tu vai para lá, tu vai aprender somente a colocar a camisinha em banana, tu vai aprender a dançar funk, tu vai aprender a usar teu órgão excretor de variadas formas, mas não vai resolver muita coisa no mundo. Então, a gente precisa entender por que nós estamos num tema que na Bíblia não é um assunto particular na Bíblia. Redenção na Bíblia é um tema central.
Quando nós falamos de redenção, nós não estamos falando de um tema da teologia, sabe? Alguma coisa que a Bíblia menciona algumas vezes. Não. É um tema central na Bíblia. E como todo tema central na Bíblia, nós entendemos que ela é sobre um certo resgatador. Lucas 24, quando Jesus está falando com os discípulos no caminho de Emaús, e ele se assenta para comer com eles, ele explica o quê? Tudo que as Escrituras falavam sobre ele, lembram? Lembram disso? Ele está dizendo que as Escrituras falavam sobre ele, ou seja, tudo na Bíblia está apontando para ele. E eu quero que a gente veja um texto hoje que vai nos mostrar um pouquinho disso. Que a gente precisa entender exatamente que tipo de resgatador a gente precisa. Então, tenta entender comigo aqui. Imagina que eu estou no quarto de casa e do nada assume a corda e começa a dizer, Caco, está entrando fumaça por baixo da porta. Alguma coisa está errada. O que eu vou fazer? Eu ligo para quem? Vamos lá, gente. Participação. Para os bombeiros. Por quê? Se tem fumaça, tem fogo, alguma coisa está errada. Eu vou precisar chamar alguém. E por que os bombeiros? Porque o tipo de socorro que eu preciso naquele momento, o tipo de resgate daquele momento exige que sejam os bombeiros. Agora, se eu estou dentro de casa, no meu quarto, e a Su fala, Caco, eu ouvi um barulho na porta de casa, alguém arrombou a porta e entrou. Eu vou ligar para quem? Não, para a ambulância. Faz sentido? Liga para o SAMU. Liga para o SAMU. Então, por que nós ligaríamos para a polícia ou ambulância? Porque é o tipo de resgate que precisa naquele momento. Vocês estão entendendo? Então, não só nós precisamos entender o tipo de resgate que a gente precisa, do que nós precisamos ser resgatados, como por quem nós temos que ser resgatados, porque nós precisamos entender o tipo de situação em que nós estamos. Amém? Amém, gente? Então, abre comigo aí a Bíblia. Eu quero que tu abra em Gênesis 41. Gênesis 41. E nós vamos ler algumas passagens, alguns versículos desse texto, de Gênesis 41, porque a gente vai entender três coisas aqui, basicamente. Três coisas. Primeiro, nós vamos entender como que nós estamos acostumados a ler a Bíblia. Como que nós estamos acostumados a ler principalmente o Antigo Testamento. Além disso, em segundo lugar, nós precisamos corrigir a nossa leitura bíblica se nós estamos acostumados de um jeito que não é apropriado. Então nós temos que corrigir, né, aperfeiçoar, santificar a nossa leitura bíblica. E em terceiro lugar, eu acredito que esse texto mostra para nós Jesus em toda a sua glória. E eu gostaria que a gente visse Jesus nesse texto aqui. Amém? Abre Gênesis 41, versículo 37 até o 41. A gente vai iniciar a leitura. Não feche a Bíblia, deixa aberta, porque nós vamos seguir lendo alguns versículos na sequência. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois Faraó disse a José, versículo 39, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. A gente está num ponto crucial aqui. Eu acredito que eu não preciso contar, né, a história de José, a maioria conhece. José teve, até aqui nós estamos diante de três pares de sonhos, né? José sonha e ele fala para os irmãos dele, e os irmãos dele já não vão muito com ele, assim, sabe? Tipo uma família contemporânea, eles não estão muito amorosamente preocupados com José, e José se dá mal, ele é vendido, ele vai parar no Egito, e depois no Egito ele vai para a prisão, e ali ele vai ter mais um par de sonhos, depois Faraó vai ter um par de sonhos, são três pares de sonhos que conduzem José até esse momento aqui. José está então diante do Faraó, e geralmente a gente começa a entender esse texto aqui, e pensar, ou a gente é ensinado de que esse texto agora
de que José chegou no momento crucial de sua vida e ele será recompensado por todo o sofrimento que teve. É ou não é assim? É ou não é assim que a gente é ensinado? Tu vai na escola bíblica, tu vai na escolinha dominical e a professora vai estar fazendo um desenhozinho lá de José recebendo a recompensa dele. E tu vai ouvir na escola dominical, e tu vai ouvir muitos falando que agora José está sendo recompensado por todo o sofrimento. José foi odiado, José foi maltratado. Você já foi odiado? Você já foi maltratado? Tu começa até a fazer beicinho. Já, né? Já fui. José foi vendido porque ele foi desconsiderado. Você já foi desconsiderado na tua vida? Já. E aí nós então vamos sendo ensinados que agora José chega no momento de recompensa, porque ele se manteve fiel. Se tu te mantiver fiel, Deus vai te recompensar. Amém? E tu dá um amém bem alto, derramando lágrimas nos olhos, porque afinal de contas, esse é o momento da recompensa. A bênção chegou para José. Agora, José não costuma pensar assim. Ele não está pensando que esse é o momento da recompensa dele. E eu acredito que o capítulo 41 de Gênesis está exatamente aqui, porque é exatamente aqui que Deus precisa mostrar para nós como que a história ocorre aos olhos de José e o que ele está vendo, porque nós não estamos vendo como José. Amém? Então, por que Gênesis 41 é sobre o Redentor e não sobre recompensa? Porque, afinal de contas, nós não estamos diante de um texto em que está se tratando de recompensa. José vai ser recompensado por tudo que ele passou. Porque não é sobre recompensa, é sobre o Redentor. É sobre o resgatador. Olha só, então, eu quero dar duas razões do porquê isso ocorre. Em primeiro lugar, a primeira razão do porquê isso não é sobre recompensa, mas sobre o resgatador, é porque José era do povo da aliança. Deus fez uma aliança com quem? Abraão. Abraão, avô de José. Bisavô de José. Deus faz uma aliança com Abraão, e na aliança Deus diz o quê? Você vai receber uma terra, você vai ser abençoado, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e tu conhece a aliança que Deus faz com Abraão, né? Na aliança que Deus faz com Abraão, Deus diz assim: inclusive na tua história de aliança que eu estou fazendo contigo, você vai servir a um rei pagão. Tem isso? Sim ou não? Não tem. O teu povo vai servir, os teus descendentes vão servir um rei pagão. Não ocorre isso na aliança. A aliança não diz isso. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. José está diante de um rei blasfemo. José está diante de um rei que se diz Deus. Ele se autonomeou Deus e quer ser reconhecido como tal. E José está diante dele e ele é como se ele dissesse assim: aqui eu sou Deus. Então tu vai fazer o que eu quiser, o que eu disser, quando eu disser. É isso que o faraó está falando. O fato de faraó estar dizendo que José está somente abaixo dele, ele está servindo. Não pense que agora José é o CEO do Egito. Não pense que agora José ele é o cara. Não, ele continua servindo. Ele está abaixo do rei. Há alguém sobre ele, e esse alguém é um rei pagão. Olha, segue lendo comigo aí, versículos 42 ao 44. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Algumas traduções dizem: dobrem os seus joelhos, fazendo clara a referência ao sonho de José, ok? Inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito.
O que ocorre aqui? Há essa referência aos sonhos em que José foi intencionado matar José, os irmãos quiseram matá-lo, e Moisés é muito irônico aqui, ele pega e ele fala de propósito, essa referência a dobrar os joelhos. A NA traduz por inclinem-se, mas o texto está dizendo dobrem os joelhos. Por quê? Porque o primeiro par de sonhos era dobrar os joelhos, se prostrar. O que está acontecendo aqui? O que ocorre aqui? José está agora diante de um povo que vai dobrar os seus joelhos. Mas o sonho não falava exatamente isso. O sonho era de quem? Lembram? De quem? Do povo da aliança. Quem que José sonha que está se prostrando diante dele? Os irmãos dele, a sua família, o povo da aliança, os descendentes de Abraão. É isso que acontece aqui. No entanto, a família de José não aceita ele. Eles vendem ele, eles mandam para longe, dizem que morreu, se livram dele. Quem acolhe? Quem é que se prostra diante de José e dobra os seus joelhos? O povo pagão. Muitas vezes, presta atenção aqui, muitas vezes o povo de Deus age de forma hostil contigo. Pode ser que ocorra, sim, momentos em que tu vai dizer, a igreja me machucou. Acontece, sim, pode acontecer. Ainda assim, não quer dizer que o povo pagão, ímpio, te acolheu, agora tu está no teu lugar. Agora tu está bem. Agora você foi aceito. Não é assim. Não é desse jeito. O que está acontecendo com José é exatamente isso aqui. A família da fé, a família de Deus, o povo da aliança, rejeitou ele. Quem acolheu? O povo pagão. Tu está percebendo isso? Agora segue comigo aí, versículo 45. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Presta atenção aqui. José não está mais agora somente entre um povo pagão. Tu percebe? Ele não está só mais num povo pagão. Agora ele recebe uma identidade pagã. Lembra de Daniel e os seus amigos? Eles vão para a Babilônia e eles têm seus nomes trocados. Isso não é só um apelido, sabe? Não é uma coisinha, só mudou o nome no cartório ali. Não, isso é uma identidade. O que Faraó está fazendo é dando uma identidade para José. Teu nome não é mais José, é Zafenate Paneia. Mas não só a identidade de José é mudada, agora ele recebe uma esposa pagã. Ele está diante de um povo pagão, diante de um rei pagão, ele recebe uma identidade pagã, ele recebe uma esposa pagã. É isso que está acontecendo com ele. Agora, a questão não é somente não é somente um momento de recompensa. Por quê? Tenta associar comigo. Por que quando nós lemos esse texto, a gente acha que José está sendo recompensado? Aí passa alguns livros na Bíblia, nós chegamos em Daniel, quando nós vamos ler sobre Daniel e seus amigos, e eles estão diante do rei, eles têm seus nomes trocados, a gente acha que é maldade, eles foram castrados, eles não têm mais agora a identidade do povo de origem deles, não deveria ser assim. Por que para Daniel a gente pensa assim e para José não? Porque quando nós lemos o texto de José, nós nos alegramos com esse momento aqui, afinal de contas, passou, agora ele está bem. E nós vamos ensinar na escola dominical isso aqui, e nós vamos ensinar aos nossos filhos isso aqui. E você vai ler essa passagem, nós estamos na leitura bíblica, né? Nós iniciamos em Gênesis 1, e nós passamos por isso aqui. E em casa você vai ensinar os filhos e dizer, está vendo meu filho? Está vendo minha filha? Se tu te mantiver fiel, Deus vai te abençoar. E aí o que acontece? E aí teu filho cresce, e ele aprende isso, e quando ele está na fase adulta, ou sai da faculdade, ele vai trabalhar numa grande companhia, ele vai trabalhar numa multinacional, ele entrega a sua vida a esse paganismo, e cadê? E cadê o filho na igreja? Cadê o filho servindo a Deus? Então,
quando nós lemos de Daniel, quando Daniel leu a história de José, ele sacou, foi exatamente o que está acontecendo comigo, não, isso não é bom, isso não é legal, isso não vale a pena, esse não é o ápice, esse é um momento crucial aqui. José está servindo um rei pagão, que somente do fato de respirar, algum curto aí, dá uma olhadinha, Miqueias, ali fora, talvez seja ali fora. Vamos seguir aqui, gente? Estão em paz? Todo mundo bem? Ninguém infartando? Enquanto não tiver fumaça, a gente não precisa de nenhum resgatador de fora, tá? Ok? Vocês estão entendendo o texto? Vamos adiante. José, ele está numa terra pagã, servindo a um poder, um rei pagão. Ele está recebendo uma riqueza pagã, uma identidade pagã, uma esposa pagã. Ele tem agora poder e riquezas pagãos, nós vimos no versículo 45. No entanto, esse não é o ápice da vida de José. Esse não é o clímax da vida de José. Por quê? Porque ele não está entre o povo da aliança. Ele não está entre o povo da aliança. Ele está entre um povo que não serve a Deus. Isso para ele não é o ápice, não tem como ser. É tipo crente, sabe? Quando passa um tempo fora da igreja, crente aí fora é o inferno, cara. Se tu é crente mesmo, a vida aí fora não é vida, é um inferno. O que José está entendendo aqui é que esse momento não é de recompensa. Não é. E eu acredito que o segundo ponto do sermão vai ajudar a esclarecer esse primeiro. Mas antes eu quero que tu entenda comigo duas lições que a gente aprende aqui com José. Duas lições. A primeira delas, não se satisfaça com o que o mundo tem a te oferecer. Primeira coisa de tudo, não te satisfaça. Cara, José recebeu recompensas, assim, do que tu poderia sonhar, sabe? Aquela casa que tu quer, o carro que tu quer, o emprego dos sonhos que tu quer, sabe? Uma família estruturadinha, bonitinha, tudo isso José recebeu. Ele recebeu, mas não contentou o seu coração. Em segundo lugar, tu precisa ensinar aos teus filhos a colocar valor naquilo que se deve. Tu precisa ensinar os filhos a valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Ou seja, para com a história de que tá vendo, meu filho? Tu tá vendo, José? Não é isso que tu quer para ti? Para com isso. Não faz isso, não ensina isso. Ensina eles a colocar valor onde se deve. Em segundo lugar, como que a gente percebe que Gênesis 41 não é sobre a recompensa e sim sobre o resgatador? Por causa dos nomes que José coloca nos filhos. José coloca nomes que vão nos ajudar a entender isso aqui. Olha aí, versículos 50 ao 52. Está com a Bíblia aberta ainda, né? Olha aí. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Versículo 52. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que acontece aqui? José recebeu herança, riqueza pagã, numa terra pagã, diante de um rei pagão, um poder pagão. Ele tem autoridade pagã, ele recebeu um nome, uma identidade pagão. Agora ele vai ter filhos pagãos? Não. O que acontece aqui? José tem filhos e ele coloca nomes hebreus nos filhos. Ele pega os filhos que nasceram e ele mostra agora para ti e para mim. Gente, olha só, o que está acontecendo comigo não é a recompensa. Não, eu não estou sendo recompensado pela minha fidelidade. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Eu vou colocar nomes hebreus nos meus filhos. Se ele tinha saído da terra da promessa,
do povo da aliança. A família dele rejeitou, ele mandou embora. Por que que em raios ele coloca nomes hebreus nos filhos? Por que que ele não colocou nomes egípcios, sabe? É como tu sair daqui e ir morar nos Estados Unidos, ao invés de tu colocar Jake, sabe, no teu filho, você vai colocar, sei lá, diz um outro nome aí. Joshua, sei lá, John. Tu chega lá e tu bota Nelson. Entendeu? Tipo isso. Tipo isso. Tu vai chegar lá e vai colocar Gilberto. Sabe, alguma coisa assim, algum nome brasileiro tem que ser. É isso que José está fazendo. Ele chega no Egito, ele está diante do povo egípcio e ele coloca nomes hebreus. Ele está mostrando que tudo aquilo que os egípcios deram para ele, que Faraó deu para ele, que ele recebeu do povo do Egito, não compensa. Os nomes são hebreus, não são nomes pagãos, não são nomes egípcios. Ele está dizendo a todos em alto e bom som: eu não me considero egípcio, eu sou hebreu. Eu tenho uma identidade, pode colocar a identidade que for em mim, apelidar do que for, chamar do que for, eu sei quem eu sou. Tudo aquilo que ele recebeu não conquistou o coração dele. Não conquistou o coração dele. E olha o primeiro filho. Então ele colocou o primeiro nome do filho e disse Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O que é isso aqui? Esquecimento. Manassés significa esquecimento. Agora, José não está dizendo eu esqueci da minha família, eu esqueci do povo de Deus. Não. Não é isso. Por quê? Porque ele colocou o nome hebreu. Como é que alguém que esqueceu, deixou para lá, bota o nome hebreu? Não tem como. Então ele está querendo dizer alguma outra coisa. Ele está dizendo assim: sabe aquilo que me fizeram? Tudo que a minha família, os meus irmãos me fizeram, eu esqueci. Sabe a ofensa que me fizeram? Ter me vendido como escravo, ter me jogado num poço, ter feito tudo que fizeram, mentido que eu morri, eu esqueci, eu deixei para lá. É isso que ele está dizendo. Eu deixei para lá. Não me importa isso. Eu esqueci. Eu esqueci tudo que me fizeram. Não importa para mim aquilo ali. Porque eu entendi o porquê daquilo ter acontecido. Os seus irmãos venderam ele, deixa para lá. Abandonaram ele, deixa para lá. Virou escravo por causa deles, deixa para lá. Eu tenho um alvo mais importante. Eu sei por que eu vim parar aqui. Em terceiro lugar, o segundo filho, em terceiro lugar dentro do ponto 2, tá? Não faz confusão aí. O segundo filho foi chamado de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Cara, presta atenção. Na terra da minha aflição. Ele tem riqueza, ele tem poder, ele tem autoridade. Abaixo do faraó, quem manda é ele. Ele manda, ele desmanda, ele faz, ele acontece, ele faz o que quiser. Ele tem esposa, ele tem filhos, ele vive bem, ele está tranquilo. Como é que ele chama? Terra da minha aflição. Eu posso ter o que for, terra da minha aflição. Eu tenho riqueza, terra da aflição. Eu tenho família, terra da aflição. Eu tenho poder, terra da aflição. Eu tenho um bom cargo, terra da aflição. Não é ali o lugar dele. Não é ali a terra dele. O que ele está dizendo é terra da aflição. Agora, eu acredito que eu convenci vocês de que o texto não é sobre recompensa, né? Pelo menos eu acho que agora tu vai sair daqui pensando que quando tu ler esse texto, não é recompensa, entendi. Professorinha da escola dominical me sacaneou. Então, se não é, por que Gênesis 41 está na Bíblia? E que coisa boa que tu me perguntou isso aí. É tão bom essa participação, essa interação no sermão. É tão bom isso aqui. Por que está na Bíblia esse capítulo? E eu acredito que o próprio José vai explicar isso. Porque ele explica aos irmãos dele. Lembra? Vai passar alguns
versículos mais adiante, José vai se revelar aos irmãos. Lembram da passagem? José vai chamar os irmãos e ele vai fazer alguns testes, ele vai fazer umas pegadinhas, pegadinha do malandro. E aí ele se revela, porque ele já não aguenta mais, o coração dele não suporta mais conter aquilo ali e não se revelar, porque para ele é uma alegria muito grande ver os irmãos e se dar a identificar a eles. E ele está mostrando agora aos irmãos por que isso aconteceu. Ele vai ensinar os irmãos do porquê que tudo aquilo aconteceu, apesar da maldade dos irmãos. E quando ele se revela, ele não fala assim, ó, agora vocês vão ver. Cara, isso é o que eu faria. A gente faria isso. José era mais crente que nós. Eu sei que tu faria isso porque eu faria isso. Se fosse eu, cara, te prepara. Assim, ó, 15 minutinhos. Depois a gente volta a ser irmão, na paz, tá? Tranquilo. Só 15 minutinhos antes disso, para nós resolver isso aqui. José não faz isso. Ele diz que Deus enviou ele à frente para salvar vidas. José está mostrando para os irmãos que aquilo ali aconteceu, como aconteceu, porque afinal de contas, Deus estava fazendo tudo aquilo ali para salvar, para resguardar o povo da aliança, o povo de Deus, o povo de Israel. José está mostrando que ele foi à frente, mesmo sob maldade dos irmãos, porque Deus estava conduzindo aquilo ali. E afinal de contas, isso ali resultaria em proteção ao povo. Deus está enviando ele, porque Deus então é um resgatador. Deus é que está resgatando, protegendo, guardando. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. José fala para os irmãos, cara, te liga só, vocês fizeram maldade comigo, mas eu vim para cá porque Deus quer guardar o povo. Eu fui enviado com essa missão, eu vim para cá para salvar vidas. Agora, como que Deus falou com o nosso pai? Lembra? Jacó vai, deita, ele vai tirar um cochilo, ele bota uma pedra, e como que Deus fala com ele? Vamos, gente, vamos, como? Ele está dormindo, logo, por sonho. Deus fala com ele por sonho. Agora, quando José fala que sonhou, eles não aceitam. Eles poderiam ter entendido. Deus está falando de novo. A tua e a minha incredulidade muitas vezes atrapalham a forma como Deus quer lidar com a gente. Deus havia falado do mesmo jeito com o pai deles. Quando aconteceu de novo, eles rejeitaram. Não era novo aquilo ali, não era nada novo aquilo ali. Qual foi a resposta deles? Ao invés de aceitar, Deus está falando de novo, vamos ouvir, vamos acatar. Não, o que eles fizeram? Vamos matar. Mata o resgatador, mata o cara que vai salvar vidas. Vamos acabar com ele. É ou não é? Para tu entender melhor isso aqui, Gênesis 3,15, nós lemos agora, poucos domingos atrás. Deus envia, ou Deus promete à mulher o quê? Semente. Lembram? Adão acredita, porque ele chama ela de Eva e diz, ela é a mãe de todo ser vivente, ou seja, ele acredita que ela terá filhos. Eles acreditam na promessa. Capítulo 4, vem aí. Caim ele não vai para o time bom, ele vai para o time da serpente. E ele mata a semente. Ele mata Abel. Deus suscita a semente de novo por meio de Eva, trazendo Sete. Sete é quem conduz essa semente, por meio de quem virá a semente. Agora, depois dele vem Deus mantendo a promessa e trazendo a sequência da semente. Noé, Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, e aí vem continuando até que chegue em José. Só que o problema é o quê? José não é a semente, ele somente vai ser o resgatador, ele vai ser quem guarda, ele protege para que a semente continue. Então ele não é a semente. Quem é a semente? É Rúben, lógico, ele é o mais velho, o primogênito. Não, porque não é por ordem de nascimento, é por graça. Lembra? É por graça. Logo,
Rúben se coloca à disposição do seu pai para ir buscar Benjamim, e ele diz o quê? Se eu não voltar com Benjamim, mata os meus filhos. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera dele. Então alguém faz isso. Nós somos apresentados a quem nesse meio tempo? Alguns capítulos antes, se eu não me engano, é o 37. Judá. Judá é mostrado para nós como? Com Tamar. Lembra? Lembra disso ou não? Ele tem filhos, os filhos não suscitam a semente, por conta disso Deus os mata. Veja, o problema ali não é sexual, o problema é a semente. Deus mata eles porque não queriam ter filhos. Casais saudáveis que não querem ter filhos é pecado. Fecha parênteses. Agora, Deus vai fazer o quê? Judá então vai ter um filho com Tamar. Ela engana ele, tem um filho dele. E por que aparece aquilo ali? Nunca parou para pensar que a história de Judá está no meio? Está no meio de Gênesis 37 em diante. Tá a história de José ali, está tudo acontecendo. No meio acontece a história de Judá. Depois continua a história de José. Por quê? Porque precisa ser apresentado para nós Judá no seu pior momento. Judá no momento que ele não cumpre promessa, no momento em que ele engana sua nora, ele não dá o filho que havia dito que daria. Por quê? Porque ele também precisa ser resgatado. Judá também precisa ser resgatado. Ele é quem conduz a semente. Ele é a semente daquela geração, mas ele não é o resgatador. Ele precisa de resgate. No entanto, quando Jacó está dizendo, eu vou descer com os meus cabelos brancos, triste a sepultura, o que acontece? Judá faz, pai, se eu não voltar com meu filho, com teu filho, eu tomo o lugar dele. Eu tomo o lugar. Ele assume a posição de substituto. Ele se compromete de morrer no lugar de alguém, para o quê? Para o contentamento do pai. Isso não te soa semelhante a alguma história? Essa substituição, morrer no lugar de alguém para que o pai se contente, não te parece semelhante a alguma coisa? É isso que nós estamos sendo apresentados aqui, uma história de resgate. Alguém precisa servir como substituto. Quando Benjamim precisa ser resgatado, quem se compromete, quem se coloca no lugar? Judá. Ele é a semente. É isso que está acontecendo. Judá faz um teste, ele coloca Benjamim lá na prisão, e diz que vai ficar com ele. Judá promete a José que vai colocar a sua vida à disposição de José e sofrer a punição, para que o pai de fato seja contentado e veja o rosto do seu filho, para que o pai receba então filhos. Essa história ela vai acontecer de novo. Tu está percebendo isso ou não? Está percebendo isso aqui? Passa algumas gerações, depois Judá morre, ele não é o resgatador, ele serviu como vem o filho de Judá, Davi se coloca diante do povo e diz, eu vou assumir o lugar de vocês, eu vou lutar com o gigante, eu serei o substituto, se eu morrer, se tu me vencer, nós seremos seus escravos, no entanto, se eu vencer, vocês servirão a nós. Davi toma essa posição, e a gente costuma ler errado essa história também. A gente acha que nós somos Davi e vencemos os nossos gigantes. Não! Nós somos os soldados que estão morrendo de medo e precisamos de alguém que tome o nosso lugar. Davi assume esse lugar de substituto e vai e luta com o gigante. Passa algumas gerações e vem o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, e ele assume o nosso lugar como substituto, para o contentamento do pai, para que o pai possa ver o rosto do filho de novo. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está sendo explicado para nós. Nunca foi sobre recompensa. Não é sobre receber um bom salário, ter um bom emprego, ter riqueza, ter prosperidade. Nunca foi sobre isso. Nunca foi. Foi sobre resgatador. Nós precisamos entender a natureza do resgatador para entender o tipo de situação em que a gente está. É sobre isso que a Bíblia está falando. É sobre isso que a Bíblia está falando. É sobre resgate. É sobre o resgatador, é sobre redenção. Você e eu precisamos de resgate. Você e eu precisamos de um resgatador. Nós precisamos de redenção.
Nós precisamos que alguém nos resgate. É desse jeito que a gente lê as Escrituras, porque elas apontam para Jesus. Amém? Fique de pé. Fique de pé glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome dEle. É assim que nós lemos esse texto. Nunca foi sobre recompensa, nunca foi sobre prosperidade, nunca foi sobre ter um bom cargo, nunca foi sobre isso. Foi sobre Jesus, sempre foi sobre Ele, é sobre Ele e continuará sendo sobre Ele. Se Deus quiser, nós teremos a série em Colossenses e vou continuar afirmando isso. É sobre Jesus, é sobre Jesus, é sobre Jesus. Bendito é o nome dEle, glorificado é o nome dEle. É dessa forma que nós lemos as Escrituras. Amém? Inclina a tua cabeça, vamos orar. Antes de orar, eu quero convidar você a responder ao sermão. E nós vamos responder de 3 maneiras. Como de praxe, nada novo. Em primeiro lugar, nós vamos cear. Nós ceamos todo domingo. E é uma alegria. Pena que nós não temos mais culto na semana, senão nós continuaríamos ceando nesses outros cultos também. Participe da mesa do Senhor. Ele está à mesa e convida você a participar da mesa da comunhão. Pegue o pão, mergulhe no cálice. Cálice dourado é suco, cálice bronze é vinho. Pegue o pão e mergulhe naquele que estiver de acordo com a tua consciência e participe do corpo e do sangue do Senhor. Quem faz isso? Cristão que serve, que está comprometido com o corpo de Cristo, que está congregando. Não é na soma, não tem problema. Você é bem-vindo à mesa do Senhor igual. Somos uma família. No entanto, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não pegue no pão, não mergulhe no cálice, não coma e beba, se não for sem analisar a sua vida, sem meditar, sem pensar em quem tu é, no que você está fazendo, como está a tua situação, quais pecados tu cometeu essa semana, do que tu precisa te arrepender, a quem você precisa pedir perdão. Amém? A segunda forma é cantando. Nós vamos cantar de novo. Cante alto. Pelo menos 2 das músicas vocês conhecem. Tem uma ali que é da harpa cristã, já é mais antiguinha, nem é todos que conhecem. Tem que ter já uns cabelinhos brancos nascendo para tu conhecer ela. Mas tu tem a letra, então acompanha pela letra e tu vai conseguir. Amém? É bom assim, eu amo isso aqui, botar uns hinos antigos no meio e fazer o pessoal se debater para cantar junto. Mas cante com alegria. Jesus merece, esse resgatador merece o teu e o meu louvor. Amém? E a terceira forma é ofertando. Nós precisamos de oferta. Nós estamos, mais uma vez, num mês em que as contas estão, assim, o Chico não me mandou o fechamento do mês ainda, de janeiro, mas muito provavelmente, se não ficamos no vermelho, ficou empatado. Muito provavelmente. Então, nós precisamos de generosidade. Nós temos feito muitas coisas aqui. Nós, essa semana, voltamos com a reunião dos homens. Iniciaremos a catequese. Temos coisas por fazer ainda. E nós queremos, com isso, alcançar mais pessoas. Para isso, como que nós fazemos? Com a generosidade dos irmãos. Amém? Nós não somos a igreja caça-níquel, tu sabe disso. Eu não estou andando de Porsche ainda. Tá? Ainda, a minha esposa não está com cabelo loiro, aquele loiro resplandecente, ainda, tá? Mas, então, acho que é prova suficiente de que a gente não está fazendo por dinheiro isso aqui. É pelo nome de Jesus. Amém? Então, oferte. Lá atrás tem, quem que vai ficar, tu vai ficar, Misael? Com a maquininha? Tem o gasofilácio, se tu quiser depositar em dinheiro, tem QR Code, enfim. Como tu achar melhor, conforme a tua administração, mas seja generoso, generosa, amém? Inclina a tua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa obra de redenção. Obrigado, Senhor, por esse resgatador ideal, esse resgatador apropriado que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque não fosse isso, nós estaríamos perdidos até hoje. E nós estaríamos
em meio a esse incêndio, sem que pudéssemos salvar a nós mesmos, sem que pudesse alguém nos ajudar que não fosse o Senhor. Muito obrigado porque ao Senhor agradou moer o seu Filho, fazendo sofrer em nosso lugar como nosso substituto. Muito obrigado, Senhor, porque por Ti agora nós estamos vivendo e para Ti nós estamos nos encaminhando. E nós queremos fazer isso, Senhor, rendendo glórias e louvores ao Teu nome. Receba de nossa boca o perfeito louvor que suba ao trono da graça e engrandeça o Teu nome. No nome de Jesus, receba a nossa adoração nesta manhã e que esteja, Senhor, da Tua parte, nos abençoando ao cearmos, ao cantarmos, ao ofertarmos. E eu peço que Tu abençoe os meus irmãos com toda sorte de bênçãos. No nome de Jesus é que eu peço e também agradeço. Amém. Aplaude o nome do Senhor.